Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo na paz, tudo tranquilo. E eu espero que vocês aí, gente, estejam muito bem com Jesus, onde vocês estiverem, gente. Uma ótima terça-feira para cada um de vocês e que Jesus venha derramar chuva de bênção, gente, na vida de cada um de vocês, que eu já tô por aqui. Gente, agora eu vou gravar um vídeo, gente, a pedido de uma amiga seguidora do meu canal. Ela deixou nos comentários: Nathalie, eu tenho 72 anos, amo minhas plantinhas, gosto de cultivar as plantinhas, mas eu tenho dificuldade, um pouco de dificuldade com meus antulhos. Então, gente, ela deixou nos comentários, gente. Então, antes de eu começar o sapequeiro grande, que é pesado, já vou aqui, gente, gravar esse vídeo para mostrar para ela, para explicar para ela direitinho a maneira do meu cultivo, com as minhas folhagens, com meus antulhos, e explicar para vocês também, gente, que estão me acompanhando no canal. E para todos aqueles que ainda vai me acompanhar, né, gente? Então, vamos lá, gente. Deus, em primeiro lugar, Deus na nossa vida, né? E vamos continuar nossas meninas, a cuidar delas, né, gente? Então, gente, eu já preparei aqui, ó, essas duas mudas de antulho. Já tirei ali de um canteiro meu. E já preparei 2 vasos com meu substrato, com a minha terrinha que eu sempre preparo aqui e mostro pra vocês. Vou baixar só um pouquinho aqui, gente, viu? Pra vocês verem direitinho. E já preparei 2 vasos com substrato, com a minha terrinha, né, gente? Que eu já gravei vídeo, já mostrei pra vocês o que é que eu faço aqui com as minhas folhas que eu cultivo, as minhas folhagens. Então, gente, eu vou começar aqui, ó. Em primeiro lugar, se você tiver com a sua plantinha, folhagem, num vaso desse, gente, não deixe. Se você quer que ela desenvolva, não deixe em um vaso desse, porque é pequeno. Essas plantas, ela tem muita raiz, ela precisa de espaço para se desenvolver. E precisa, gente, de adubação também. Elas precisam de um pouquinho de vitamina para elas poderem também, ó, se erguer. É igual nós, né, gente? Nós precisamos de um café da manhã, nós precisamos de um almoço meio-dia, né, gente? Uma jantinha leve de noite, né? Uma merendinha 3 horas da tarde. A gente precisa, né, a gente se alimentar para poder ficar bem, para cuidar delas. Então, se a gente cuida delas, a gente também tem que dar uma merendinha para elas também sobreviver bem. Então, vamos lá. A Nathalie tá aqui para explicar o que ela sabe, né, do cultivo dela, gente. Acompanha. Então, gente, o que é que eu fiz, né? Esse aqui é uma planta, esse antulho estava plantado dentro desse vasinho, que ele é bem... Esse vaso é um vaso pequeno, né, gente? Então, o que é que ele fez? Ele enraizou aqui, botei um substratozinho aqui, ele desenvolveu, ficou nesse ponto, né, gente? Ficou nesse ponto aqui. Então, ele tomou toda a terra com a raiz da terrinha que eu dei, ele enraizou demais, né? Aí, tomou todo esse vaso. Aí, ele ficou compacto aqui dentro, então ele não vai desenvolver mais, porque ele não tem mais espaço para se desenvolver, né, gente? Oh, Deus! Então, gente, o que é que eu fiz? Oh, meu Deus, me ajuda! Mas Deus ajuda a gente, né, gente? Então, gente, o que é que eu fiz? Já preparei aqui o meu substrato com minha terra, que é... Eu misturo aqui, gente, um pouquinho de serragem bem curtida, gente, bem curtida mesmo. E coloco aqui esterco de gado e esterco de galinha. Até que se tiver assim um pouco de carvão, eu coloco também. Mas se não tiver, eu não faço questão. Viu, gente? E aqui no caso, se eu não tiver o esterco de gado, eu coloco o esterco da galinha. E se eu não tiver o esterco da galinha, eu coloco o esterco de gado. A única coisa que eu não faço é plantar sem um adubo, porque não desenvolve. Ela fica ali o tempo inteiro, vai amarelando folhinha. E aí você pensa que sua plantinha não está indo bem. Ah, minha planta está sofrendo. E aí, sabe o que é isso, gente? É falta de uma alimentaçãozinha que a gente tem que dar para ela. E um vasinho maior com substrato também bom, né? Então, o que é que eu faço? Então, você tem que dar um vasinho maior para ela, com substrato também, bem bom. E também, gente, não deixe faltar
água. Vou plantar aqui, porque eu tô gravando aqui um vídeo, mas não vai ser vídeo muito demoroso, né? Um videozinho só para explicar mesmo sobre o antulho, o meu cultivo das minhas folhagens. Então, gente, o que é que você vai dar para ela? Também depois de plantadinha, gente, ó, um local muito bom, um localzinho bom para ela tomar o sol da manhã. Elas tomar o sol da manhã. Não deixe no sol pleno e não deixe também faltar a água. De 3 em 3 dias a gente pode chegar aqui e encharcar, ó, e deixar lá. Com 3 em 3 dias você chega aqui de novo, torna encharcar e deixar lá, que ela vai desenvolver e vai ficar maravilhosa, com muita flor linda e bonita, gente. Aqui no meu cultivo é assim que eu faço. Eu tenho um antulho do sertão. Eu crio ele dentro de casa, que eu já gravei vídeo e já mostrei pra vocês. Eu crio ele dentro de casa, dentro de novinho, gente. Ele tá a coisa mais linda. A única coisa que eu faço é trocar o substrato quando tá precisando. E também não deixo faltar o adubozinho dele. Sempre eu vou botando um pouquinho de adubo nas bordinhas do vaso. E vou regando ele ali, ele vai ficando ali mesmo. Gente, ele tá parecendo que tá dentro da mata. O local dele. As folhas dele fica parecendo que tá dentro da mata, gente. Então, é assim que eu cuido aqui das minhas plantinhas folhagem. E outra coisa também, gente. Não deixe no sol pleno, que nem eu tava falando, né? Coloque no espaço com bastante sol da manhã e não deixe faltar alimentação para ele, porque ele vai desenvolver e vai lhe dar muita alegria. Então, gente, é aqui que eu faço. Esse daqui já é um antulho, já é um mini antulho. Olha a quantidade de raiz que tem aqui, gente. Uma plantinha desse tamanho, olha o tanto de raiz, né? Então, o que é que precisa? Um vaso maior, para quê? Para ele desenvolver, ele vai encher, que esse daqui não é de crescer muito as folhas. Esse daqui, as folhas já fica bem pequenininha e dá umas florzinhas também bem bonitinhas, gente. Então, você vai dar um vaso maior, com a comidinha também, adubo, gente, para eles, que ele vai desenvolver, vai encher o vaso e vai ficar bem bonito também. Entendeu, gente? É assim que eu faço aqui no meu cultivo. Agora, gente, eu vou explicar também uma coisa para vocês sobre as folhagens minhas aqui. A quantidade de folhagem que eu tenho, né? Aqui, gente, eu não tenho muita folhagem, não. Eu não tenho muita folhagem. Eu tenho menos folhagem, eu tenho mais cacto e suculenta. Por que que eu optei criar cacto e suculenta, gente? Porque a minha água, gente, eu já gravei vídeo, já postei pra vocês aí. Quem tá me acompanhando sabe a dificuldade que é minha água aqui. Então, folhagem é uma planta que ela pede muita água, né, gente? A gente não pode plantar uma folhagem e deixar sem regar. Então, aqui, como minha água tem um pouco de dificuldade para poder puxar, que eu tenho aqui, é 3 bombas, gente, para a água chegar até aqui. Então, tem vezes que falta água aqui. 2, 3 dias, aí pra mim ficar consertando lá e para poder trazer essa água para mim aqui não é fácil. Então eu optei criar suculenta e cacto, porque é uma planta mais resistente, é uma planta que não exige muita água, é uma planta que se você sair 15, 20 dias, quando você voltar, sua plantinha vai estar lá viva esperando você para cuidar dela. E a folhagem, gente, você tem que estar ali junto com ela, tirando folha seca e fazendo poda para poder você formar um vaso bonito. Tem que estar podando, tem que estar tirando folha, tem que estar molhando, tem que estar adubando. Então, para mim, gente, como eu cuido desse jardim todinho aqui, só eu e Deus, então o que é que eu faço? Eu optei mais criar cacto e suculenta, que vai para mim fica mais fácil. Então, gente, é assim que eu faço no meu cultivo. E as minhas folhagens, gente, eu cuido delas dessa forma que eu estou explicando para vocês. Adube ela. Eu já deixo essa borda aqui, gente. Quando eu planto uma folhagem, vou chegar aqui perto para vocês verem. Quando eu planto uma folhagem, eu deixo uma borda, essa borda, gente, ó. Vendo? Eu já deixo ela mais um pouquinho baixa. Porque isso aqui vai descendo. Aqui eu vou colocando o substratozinho adubado, minha terrinha adubada. E aqui ela vai se acomodando e a plantinha vai se sentindo bem. E aí vai trazer muita alegria para você. E você vai se sentindo muito feliz, porque você tá cuidando dela e tá vendo o resultado, né, gente? Então, eu não tenho muita folhagem, não. E vou explicar outra coisa para vocês aí, gente. Que tiver
vocês que tem, vamos supor, né? Eu moro num sítio. Eu aqui, gente, eu cultivo meu carvãozinho para minhas plantas. Eu aqui eu faço minhas misturas. Eu boto minhas folhas secas para curtir, para poder fazer meu substrato. Eu tenho mais facilidade. Tem pessoas que não têm, né, gente? Então, se vocês aí, gente, não tiver a farinha, desculpa, gente, que a gente começa conversando uma coisa para outra e é assim mesmo. Então, vocês aí, gente, que tiver dificuldade com esterco de gado, né? Com esterco de galinha, gente. Olha que adubo maravilhoso. Tá vendo, gente? Esse adubo, gente, é uma maravilha para qualquer tipo de planta. Esse aqui é a farinha de osso com a torta de mamona, gente. Pense num adubo maravilhoso. Eu compro esse adubo, ó. Eu uso Ó, Dudu aí, gente. Chegou, ó, como é que fica perto de mim. Ó, gente, eu uso o esterco da galinha e o esterco de gado também, né? Mas ó, eu planto minhas plantinhas aqui. Aí, no caso, eu vou molhando o vaso, vou molhando. Aquele adubo que eu adubei na primeira vez, aquele substrato vai enfraquecendo. O que é que eu faço? Eu dou um reforço com isso aqui, ó. Eu pego aqui, ó, dependente do vaso, eu pego 2 colherzinhas, coloco nas bordas do vaso e vou regando e vou deixando lá. As plantinhas vão respondendo, gente, com maior alegria, porque ela tá se sentindo bem, tá bem adubada, ela quer se sentir num ar maravilhoso. Então a gente tem que lutar, né, gente, para dar esse espaço para ela também viver tão tranquila. Então, gente, é assim que eu faço. Aqui mesmo, quando eu vou reforçar uma suculenta minha, o que é que eu faço? Eu pego a farinha de osso com a torta de mamona, coloco nas bordinhas dos vasos, vou adubando, gente, com moderação também. Não vá pesar a mão, colocar a quantidade grande para você não perder sua plantinha também, porque ele é um adubo maravilhoso, mas se você botar demais também, ele pode, como ele é muito forte, a plantinha pode não aguentar, né, o excesso e aí acaba estragando. Entendeu, gente? Então, gente, é assim que eu faço aqui no meu cultivo. E, gente, vocês que me acompanham no canal, obrigado minha amiga que deixou aí nos comentários, pedindo uma dica aqui do meu cultivo, né, gente? Eu fico muito feliz mesmo em vir gravar para vocês. E que Deus abençoe a senhora, que dê muitos anos de vida e muita saúde para a senhora vir cultivar a sua plantinha e ser muito feliz com as suas plantinhas, gente. E que Deus abençoe a todos vocês que me acompanham no canal. E eu já vou finalizar, gente, porque tem tanta coisa aqui para vir fazer, gente. Mas qualquer dúvida, deixe nos comentários, gente, que eu venho aqui. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas eu venho aqui gravar e mostrar para vocês e dar a minha dica, né, gente? Porque essa dica que eu tô dando aqui para vocês é a dica do meu cultivo. Com as minhas folhagens, com as minhas suculentas, já é esse mesma terra que eu tô usando aqui para minhas folhagens, gente. Não é a terra que eu uso na suculenta, não. A terra que eu uso na suculenta, eu já gravei vídeo, já postei para vocês aí. E essa daqui já é outra terra, porque aqui é uma terra mais encharcada, que é para as folhagens que gosta de água. Tá bom, gente? A suculenta não gosta muito de água. A gente tem que dar um substrato mais bem drenado, bem poroso, com carvãozinho mais, né, gente? Para eles poderem se sentir melhor. Então, gente, eu já vou ali cuidar de outras coisas e depois eu volto com vocês de novo aí, junto, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com os comentários de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um, gente. Uma ótima terça-feira para cada um de vocês. E eu estou aqui junto com vocês, presente, para dar todo o cultivo para dar toda a dica do meu cultivo, gente. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo. Aqui, gente, o Dudu, né? Tá ali que não me deixa, né? E as plantinhas já tá plantadinhas aqui, gente. Já vou levar para botar no localzinho certo. E eu espero que vocês gostem. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.